E aí pessoal, beleza? Hoje eu tava conversando com um amigo meu, ele também é autista. E a gente tava lá trocando ideia e tal. Aí ele desabafou comigo, ele é muito mais novo, eu tenho 42 anos, ele tem 18 eu acho. Acho que ele fez 18 esses dias. E ele veio argumentar comigo, falando que a família não respeita ele, que maltrata ele, entendeu? Que a voz dele não faz nenhum sentido, que ele é chamado de burro, de ignorante, mas que ele continua se achando inteligente porque ele estuda bastante certos assuntos e as pessoas meio que desprezam o que ele fala. Cara, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, de fato, o brasileiro médio, ele é burro. No geral, as pessoas são burras. Mas o brasileiro parece que ele é um pouco mais avançado nesse quesito. Ele realmente é muito mais burro que a maioria das pessoas. O brasileiro, ele é promíscuo, né? Ele é falsamente simpático. Ele tem uma simpatia artificial. Ele não é simpático de verdade. Ele só é simpático com estrangeiro, com pessoas de alto nível, supostamente de alto nível. É um povo que vive de aparência. É um povo que não tem educação financeira, deve para todo mundo, fala muita bobagem. São pessoas, na grande maioria das vezes, desagradáveis. Eu não gosto de pessoas que vêm encostando em mim, que vêm me abraçando, que vêm fazendo isso e tal. Eu não tenho esse problema. E, tipo, o brasileiro médio é profundamente burro. Antigamente eu tinha até um pouco de pena, né? Tentava ensinar educação financeira para as pessoas. Olha, faz isso, faz aquilo e tal. Mas eu percebi uma coisa, a classe média, ela acha que sabe das coisas. Mas ela não sabe de nada, ela sabe dever. Ela sabe, ela não lê, ela não estuda, ela não procura, ela é ignorante. No máximo que ela consegue compreender é fazer um monte de curso incompleto ou fazer algumas faculdades incompletas e achar que sabe alguma coisa. Dá para sobreviver mal, né, de aparência, mas não vai ter uma liberdade financeira a ponto de você não ter que pagar R$ 600 de energia, por exemplo. A maioria da classe média está endividada, está fodida. E eu até gosto que seja assim, né? Eu quero ser o único cara que se dá bem e ver todo mundo se dando mal. Pode parecer hipocrisia, mas é um prazer louvável, vamos dizer assim, muitas vezes até desejável. Claro, a partir do momento que você desiste de ajudar as pessoas. Por outro lado, né, a gente tem uma certa romantização do pobre. Ah, o pobre é bonzinho, o pobre é bom, o pobre é justo, o pobre ajuda, compartilha suas coisas e tal. Mas não é assim que funciona. Na grande maioria das vezes, por exemplo, na época que eu morava na periferia, eu tentava muito ser assim. Eu percebi que as pessoas supostamente mais humildes, elas eram mais simpáticas, mas ao mesmo tempo a impressão que eu tinha é que elas estavam querendo passar a perna, me passar a perna o tempo todo. Eu sentia muito isso. E não errei, tipo assim, eles roubavam pendrive, roubavam videogame, entendeu? Uma vez tentaram roubar minha carteira dentro do carro e eu via pela câmera, né? E eu meio que perdi a confiança. E eu comecei a fazer teste com eles, tá? Eles mentiam o tempo todo. Falaram, não, eu conheço o cara que roubou sua carteira, não sei o que, tal. Sendo que era eles mesmos, até parentes deles que tinham feito isso. Então essa ideia de romantizar a periferia também é errada do mesmo jeito de tentar romantizar a classe média. Eu não tenho experiência com pessoas ricas, mas eu acho que também deve ser tão filha da puta quanto. Acho que não mais, porque pra mim a classe média e os pobres, apesar da sacralidade que a gente coloca sobre eles, a gente tem uma perspectiva muito errada, né? Muito romântica. A esquerda, né? Apesar de eu ter um pensamento muito mais esquerdista, não significa que eu defenda todas as suas ideias, né? Eu acho que existe um excesso de romantização da mulher, dos pobres, dos fracos, dos oprimidos e tal. E é o que o cristianismo ensina. Você deve ser humilde, bonzinho, de bom coração, ajudar os pobres e tal. Mas infelizmente, cara, no mundo que a gente vive, eu digo isso em 99,9,9%, 100% das vezes, quem sobrevive é o mais forte. Né? Se você sofre um ataque psicológico, por exemplo, você tem que saber se defender. Você pode baixar a cabeça caso seja uma coisa que seja irrelevante. Tipo, uma criança te xinga e tipo, você não vai se defender por causa disso. Agora, se você é obrigado a conviver num ambiente onde as pessoas tentam te humilhar, você tem que fazer um treinamento psicológico, principalmente verbal, para saber se defender dessas pessoas. Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade de me defender, até porque eu não tinha tempo como autista, eu tive muita dificuldade em criar padrões pré-estabelecidos, ou pelo menos compreendê-los de forma natural. Então o que eu fiz? Eu comecei a criar processos de defesa. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava no meu serviço e eu estava falando sobre assuntos que me interessam, que é advocacia, que é esse tipo de coisa. Aí minha patroa entendeu que eu estava querendo processar ela, ela me chamou lá no escritório. Eu já percebi sobre o que era, eu não sou idiota, né? Ela achou que eu não sabia. Aí ela falou, fecha a porta, por favor. Eu falei, não preciso fechar a porta não. Fecha. Eu falei, não vou fechar, minha filha, eu já sei o que você quer falar.
Entendeu? Se você já sabe, eu vou antecipar. Você falou que queria me processar, eu falei, não falei nada disso. E outra, não tem que dar satisfação nenhuma pra você. Se você entendeu isso, problema seu. Eu não falei nada sobre isso e não tem que dar satisfação pra você, tá? Se quiser me mandar embora, pode mandar, mas se coloca no seu lugar. Aí ela assim, não tô tentando te humilhar, eu só quero conversar com você, mas eu não quero conversar com você. Entendeu? Só entenda uma coisa, você entendeu errado o que eu falei. Eu não me arrependo de nada que eu falei, eu confio no meu taco, agora não confio em você. E virei as costas e fui embora. Claro que depois ela me mandou embora, só que depois o irmão dela me contratou de novo, porque eu era o único que entendia sobre arrumar a rede lá do computador, fazer as coisas acontecer lá quando dava problema, porque a irmã fazia cagada. E eu fui contratado de novo. Ou seja, eu poderia ter tido um diálogo com ela? Poderia. Mas qual que é a questão? Muitas vezes, o fato de você ser humilde, o fato de você ser bonzinho, não vai fazer com que as pessoas te vejam com respeito. Isso é uma coisa que foi criada pelo cristianismo. Muitas vezes a gente tem que se defender, tem que se colocar na pista, né, entendeu? Tem que ir pra luta. E a única forma, às vezes, não interessa se a pessoa acha que você é arrogante ou não. A pessoa precisa entender que ao te desafiar, independente se você é bom, se você é mau, se você é bonzinho, se você é homem, se você é mulher, não importa. A partir do momento que essa pessoa entra, tenta quebrar sua zona de conforto e tenta te desafiar, você tem armas para se defender. É assim que a vida funciona. Para um autista é muito mais difícil. Eu aprendi, então eu me tornei expert nisso. Então, tipo, ninguém me vence no argumento. Esse dia eu estava conversando com uma amiga minha sobre investimentos. E ela falava um monte de bobagens. E eu fui corrigindo ela na frente de todo mundo, coisa que ninguém tinha coragem de fazer. E o povo foi me achando estúpido. Mas no final, o pai dela percebeu e falou, nossa, o que esse cara fala faz sentido. Aí depois a conversa começou a ir pro lado emocional, que não sei o que, eu já cortei e falei, não, meu negócio é falar de finanças, eu não quero mudar de assunto. Eu segurava a pessoa no assunto. E quando eu tô com raiva, eu implico até o fim, eu quero provar que eu sei o que eu tô falando. Ou quando alguém te ofende, ou quando alguém fica espalhando fofoca de você, eu não me importo. Né? O objetivo, né, se você quiser sobreviver a esse tipo de coisa, é manter uma postura firme. Né? Não se abalar emocionalmente, entendeu? E deixa as pessoas falar o que quiser. Agora, o dia que você for confrontado, você tem armas o suficiente para se defender. Ah, você falou tal coisa, não lembro. E não tem que dar satisfação nenhuma para você. Entendeu? É assim que funciona. Caso você lembre, fala, eu lembro, falei mesmo. Não foi bem o que você entendeu, mas devo ter falado isso. Porque não sei o que. Eu falo, opa, se controla. Tá? Não vem crescer para cima de mim, não. Entendeu? São coisas assim, simples, mas que funcionam. Claro, você vê que a pessoa é educada, ela quer ter um diálogo, ela quer ter um debate sobre isso, tudo bem. Se você estiver interessado, eu sou briguento, eu sou reliento, eu gosto de uma briga. Entendeu? Mas o que eu faço é me defender. Se você permitir que as pessoas falem o que quiser, se você permitir que as pessoas ganhem muito espaço, vai chegar uma hora que você mesmo não vai se sentir digno de se defender. Né? Infelizmente isso acontece com muita gente. Né? Ainda mais aqui no Brasil, que as pessoas são arrogantes, né? As pessoas têm uma falsa simpatia, mas na grande maioria das vezes, né, essas pessoas não são simpáticas coisa nenhuma, principalmente se a pessoa for mais pro lado da miséria, falando dos pobres. Eu sei que falar isso é crime, mas pelo menos na minha experiência, quando eu morei na periferia, eu morei 8 anos na casa da periferia, eu tinha que me defender o tempo todo, porque toda hora alguém xingando, toda hora alguém fazendo de vítima, tipo, o cara fazia, tinha um cara lá na perto da minha casa, vizinho. Toda vez ele roubava a lâmpada, roubava o celular dos outros, a polícia ia lá, batia, ele lava de vítima. Não fui eu, a família ia defender ele, não sei o que e tal. Mas era ele, cara, eu vi ele fazer isso várias vezes. Ele mesmo roubou várias vezes meu pendrive. E um dia eu cheguei lá na casa dele, tava tendo um churrasco lá, e fui lá pegar meu pendrive de volta. Ele quis me bater, mas coitado, não teria a menor chance, né? Né, por ser autista, eu não consigo sentir medo imediato. O medo ele tem que ser fabricado em mim. Mas foi uma coisa justa, eu sou muito justo. Claro que eu tenho meus defeitos, mas meus defeitos são meus, eu sei lidar com eles. Eu não preciso de outras pessoas para apontar os defeitos para mim. Eu acho que é isso que você tem que fazer, entendeu? Você tem que ter responsabilidade sobre aquilo que você fala e você tem que saber sustentar. Você tem que saber sustentar as coisas que você... Claro, você pode ser acusado de uma coisa que você não fez, né? E tem que treinar argumento, porque quando a pessoa quer te ofender, ela vai te ofender de qualquer jeito. Só que quando você está treinado, quando você está munido de armas para se defender, muito raramente a pessoa vai crescer para cima de você. Ela vai pensar 2 vezes antes de poder falar o que quiser, né? Por isso que eu falo, tudo que você for fazer, você faça melhor. E não tenha medo de ser arrogante não, sabe? Não fica caindo em qualquer fofoca, em qualquer conversinha. Se você falou alguma coisa, eu falei mesmo e pronto, acabou. Ou não falei, não precisa ter medo de mentir. Esquece a ética. Às vezes você falou uma coisa errada, fala, não falei isso não, pensa o que vocês quiserem, não sei o que. Ignora. Mostre para a pessoa que você pode ser bem agressivo. Que você não é flor que se cheire, entendeu? Por exemplo, uma abelha, ela não é boa nem mal. As pessoas vão encostar nela e vão mexer lá
Você pode ser a pessoa mais boa do mundo, ou mais mal intencionada. Você pode odiar abelhas, mas você não vai chegar lá e vai enfiar a mão na abelha sem arma nenhuma, entendeu? Por quê? Porque sabe que você vai se dar mal. É a mesma coisa na vida. A questão não é se você é bom ou se você é mal. A questão é se você sabe se defender ou não. Quando você aprende isso, cara, tipo assim, você fica blindado para qualquer tipo de coisa. Minha sugestão, né? Aprenda a se defender. Estude, treine, fique na frente do espelho, né? Treine ameaças, supostas ameaças, respostas. Porque se você for um cara fraco, o cara fudeu. As pessoas vão pisar em você mesmo. Pode até te tratar bem, pode até gostarem de você, mas você não vai despertar aquele respeito, aquela coisa que realmente... Você pode ter certeza. Se tivesse de escolher entre salvar você e salvar o cara que tem dinheiro, salvar o cara que tem status, salvar o cara que tem auto-respeito, as pessoas iam salvar o cara que tem respeito próprio, não o cara bonzinho. É triste, mas é a realidade.